Ora, então, Não é preciso. já agora que tens aí o teu notepad aberto, vou ler já direto por aí. Portanto, o nosso primeiro exercício é para nós indicarmos quais as queries necessárias para inserir na base de dados os seguintes clientes: o António Lourenço, com aquela morada, o contacto, Sandra Abreu, com aquela morada e aquele contacto, e a Carmen Almeida. Então, qual foi aqui as queries que criaste? Portanto, Primeiro, para aí. Como uma pessoa é preciso inserir o criança que quer que eu mostre todos ou só o exercício mesmo? só o exercício, não. As que utilizaste para criar dados dummy, não há necessidade. Para mostrar aqueles freguesia e localidade e tudo em cima. Exato, exato. Essas, pronto, essas não temos necessidade. Portanto, aqui na linha 66, fizeste insert into cliente e os values que indicaste foi então António Lourenço, que é o nome, o número de telefone, vírgula, o nome da rua, vírgula, e fizeste um subselect para ir buscar a freguesia ID da tabela das freguesias, onde o nome da freguesia era então Benfica. E fazes então esse insert. Depois fizeste a mesma. Fizeste outra vez um insert into, eu acredito que esse esteja aí em duplicado na 6972, mas olhando aqui. Isto foi só para depois quando o formador disse agora, o que era do Benfica. Sim, Era só para meter este aqui. Ficou assim duplicado, mudei só aqui uma coisa, mas era só para meter outro Benfica para fazer o count ok, dos ok, quantos é que ok. existe em Benfica. Ok, já percebi, já percebi. Pronto, depois entretanto criaste ali outro para a Sandra Abreu, entretanto com aquele número, Rua de Baixo, fizeste um subselect para a Senhora da Hora e depois a Carmen Almeida, também ali com o número de telefone, Rua X, e fizeste um subselect. Portanto, é isso mesmo. Portanto, era desta forma que nós poderíamos resolver este exercício. Podias também ter feito um insert into e fazias os vários objetos. Fizeste um insert por cada cliente, portanto também está certíssimo na mesma. Okay? Entretanto, olhando aqui também para o da Susana. Pronto, a Susana fez aqui um. Já agora eu partilho também o meu ecrã, como de costume, para vocês enviarem aí os prints. Portanto, o, aqui a opção da Susana, ela fez aqui uma coisa interessante, que foi, indicou o nome das colunas para haver uma correspondência entre aquilo que vocês estão a inserir e um nome da coluna, portanto é uma possibilidade, não vimos isto no insert, ou seja, no insert statement que tínhamos trabalhado, mas ficam a saber que isto também é uma possibilidade, portanto nós dizermos insert into o nome da tabela e depois quais são as colunas que devem ser preenchidas. Depois, obviamente, que isto tem que bater a ordem uma coisa com a outra. Tá bem? Entretanto, os values que tu colocaste, António Lourenço, o de cima, colocaste o 1, o 2 e o 3, ou seja, não fizeste com subselect, fizeste diretamente com os IDs e com os números de telefone. Portanto, certíssimo também. Depois tínhamos então aqui o Lionel também a dizer. Pronto, o Lionel fez exatamente a mesma estrutura, ou seja, um insert into cliente, os values e depois aqui os objetos separados por vírgulas para introduzir estes três clientes logo de uma vez. Portanto, certíssimo também. Vamos olhar então aqui para o segundo exercício. A cliente Sandra Abreu mudou de número de telemóvel, pretende que o seu registro na sua ficha de cliente seja corrigido. O seu número novo é este que está aqui. Qual a query ou queries necessárias para atualizar o contacto desta cliente? Querem enviar também o print que fizeram? Ou o print que fizeram, não, o print da query que fizeram. Portanto, o Lionel enviou já. Portanto, o que o Lionel fez foi um select asterisco from client where nome like Sandra Abreu, ou seja, foi buscar o cliente, não é? Ou seja, a linha inteira do cliente para saber o seu ID,
Depois faz aqui em baixo um update cliente, portanto um update na tabela dos clientes, fez um set de contacto igual àquilo que nós precisamos de alterar e, muito importante a seguir, um where correspondente para alterarmos apenas aquele registro em concreto ou aqueles registros em concretos que acabem por respeitar esta condição. Dado que estamos a filtrar pela chave primária, só vamos ter um registro. E depois faz aqui um select asterisco from client. Portanto, certíssimo. É uma possibilidade de fazer estas duas queries. O André fez o seguinte, ou seja, fez logo diretamente o update cliente, set o telefone tal, onde o cliente ID é o resultado desta subquery que aqui está. Portanto, vai buscar o cliente ID da tabela de clientes, onde o nome é então parecido com, quando digo parecido, é like com este texto que aqui está, Sandra Abreu. Portanto, temos duas formas, ou fazemos uma query e vamos buscar o ID e depois sim utilizamos esse ID para criar um update, não é? Uma query de update, ou então podemos fazer logo o update e populamos este cliente ID que aqui está com o resultado deste subselect. Portanto, certíssimo também. Susana fez... Ok, a Susana fez logo diretamente o filtro pelo nome, ou seja, por esta Sandra Abreu. Isto funciona se nós não tivermos outra Sandra Abreu. Ok? Porquê? Porque se nós tivermos duas Sandras Abreu, isto vai ser automaticamente propagado para as duas Sandras Abreu. O que é que acontece se, no caso aqui do André, existirem duas Sandras Abreu? Esta query vai rebentar. Porque nós estamos a passar um cliente ID igual a um valor. Se esta query retornar mais do que um valor, neste caso 2, isto rebenta e não consegue processar a alteração. Se tivermos que pesar na balança, ambas as situações têm de ser analisadas posteriormente. Na minha ótica, é preferível nós termos uma query que não execute, deu um erro deste género, ou seja, isto devolver mais do que um resultado, do que termos uma possível perda de dados, porque a outra Sandra Abreu pode ficar sem o número de telefone dela associado e passar a ter este. Está bem? Mas isto é só uma nota de rodapé. De resto, está corretíssimo. Portanto, sempre que possível, devemos filtrar pela chave primária, mesmo que seja um subselect. Ora, no exercício 3, a senhora Margarida irá começar a vender vasos de papoilas e pretende registar no seu sistema esse novo produto. Pretende vender cada um a 10 euros e o fornecedor enviou-lhe 20 unidades. Qual a query para inserir este novo produto no sistema da senhora Margarida? Podem enviar também aí o print screen. Ora, a Susana já enviou. E a Susana fez então o seguinte: fez um insert into tabela dos produtos. Entretanto, especificou quais são as colunas que vão ser populadas: nome, preço, quantidade de stock e tipo de produto ID. O nome é vaso de papoilas, tal como está no enunciado. 10 euros será o preço. Quantidade em stock, 20. Tipo de produto ID é o 1. É o 1 porquê? Porque na base de dados de Susana, o tipo de dados que é um vaso está com o ID 1. Se fosse um outro ID qualquer, era esse que tinha que surgir aqui. Mas certíssimo. Okay? Mais alguém quer enviar ou fez de alguma forma diferente? O meu já está aí, mais registro para depois mostrar nos selects.
Ok, vaso de papoilas, vaso de cerâmica tradicional, decorativo e vaso de vidro, onde vais buscar o tipo de produto ID através deste subselect. Ok, sim, pronto, fizeste aqui mais uns quantos produtos. Exatamente, boa. Agora, vamos olhar aqui para o exercício 4. A senhora Margarida está a pensar em abrir uma nova florista, mas não sabe ainda onde. A sua ideia é abrir numa nova loja na localidade onde tem mais clientes. Em que concelho deve abrir a sua nova florista? Indica qual foi a consulta à base de dados que foi efetuada. Quem quer mostrar então esta query? Esta é a mais complicadinha, claro. Depois a de 5 é mais fácil. Ora, o André enviou aqui também. Portanto, o André fez select C conselho, um count asterisco as número de clientes, from cliente com L e CL, juntou a freguesia e o conselho, agrupou por conselho e também fez depois aqui o grupo by com o nome do conselho para conseguir mostrar e depois order by número de clientes descendente. Portanto, a única coisa que depois tínhamos que fazer é executar esta query e obtermos a primeira linha, não é? Portanto, até podíamos fazer um top 1 e só tínhamos esse conselho a ser devolvido. Mas é justamente isto. Portanto, nós agrupamos antes de agruparmos, pegamos nos clientes, vamos buscar as freguesias e os conselhos desses mesmos clientes, condensamos tudo num conselho ID e depois fazemos também Neste caso não precisávamos, mas o André fez aqui também um group by do segundo conselho, de modo. Do segundo conselho, salvo seja, do nome do conselho, de modo a condensar essa informação também e ser possível mostrar. E depois fez um order by, o número de clientes, que é este alias que ele deixou aqui em baixo, descendente, de modo a termos um conselho, o número de clientes, outro conselho, o número de clientes, outro conselho, o número de clientes e por aí afora. Portanto, isso mesmo. É esta a forma que nós temos de resolver este exercício. Agora, para o exercício 5, o site da florista da Senhora Margarida precisa de indicar qual o preço médio de uma flor e o preço médio de um vaso. Qual é que é a query que nós fazemos para este resultado? Portanto, preço médio de uma flor, preço médio de um vaso. Ora, a Susana já enviou. E exatamente, usaste a função agregadora average para fazer um average do preço e deste aqui um alias, preço médio de flores, dos produtos, onde o tipo de produto é o 1. Portanto, se este tipo de produto, a ID, for então o das flores, é importante que seja o tipo, o produto ID correto, não é? Portanto, se for o tipo correto, nós vamos ter o average de preço de produtos que sejam deste tipo de produto ID, que é o 1. Portanto, certíssimo. E depois fizeste exatamente a mesma coisa, o average de preço, deste aqui um alias com preço médio de vasos, from produto, where o tipo de produto ID é o 2. Portanto, certíssimo também. Pronto. Então, corrigimos já os cinco exercícios. Okay? Pergunto-vos, dado que eu preciso de vos explicar aqui um tema novo e dar aqui continuidade com o exercício, o seguinte,
Sentem necessidade de eu fazer a construção das queries aqui outra vez? Conseguiram perceber aqui através da correção o que é que estava em causa? Digam-me. Ou alguma que não tenham percebido e que queiram que eu repita o processo? Ora, cancel sim. Só não percebo bem o 4, mas posso aprender sozinho. Não, isso não é para isso que eu estou cá. Não é? Vou tentar explicar-te o 4, se tens dúvidas nesse exercício. Não é? Então, vamos lá olhar aí para o 4. Ora, o 4 diz o quê? E vamos fazer aqui o processo da construção das queries. E vou fazer isto com... Pronto, vou fazendo queries à medida que quero obter essa informação e tu vais perceber. Portanto, o meu problema, a senhora Margarida está a pensar em abrir uma florista, mas não sabe onde, e quer abrir uma nova loja na localidade onde tem mais clientes. É o que faz sentido. Qual é que é o concelho em que isto acontece? Vamos ver então que consultas à base de dados são efetuadas. Portanto, eu para já vou fazer o seguinte. Vou fazer um select asterisco. Vamos fazer step by step. Ora, select asterisco from clientes. Portanto, eu por acaso tenho aqui uma tabela não, uma base de dados da florista. Pá, tem aqui uma série de clientes e pronto, e alguns dados serão um bocadinho diferentes dos vossos, mas eu tenho aqui informação. Pronto, eu vou fazer um select asterisco from clientes e diz-me que não há clientes. Se calhar porque não se chama clientes, se calhar chama-se cliente. É cliente. Portanto, cliente. Então, eu tenho aqui uma série de clientes, portanto, tenho 30 clientes. E cada um deles tem uma freguesia. Não é? Então, eu preciso de começar a perceber, ok, esta freguesia corresponde a que nome de freguesia? Não é? Então, vamos começar a juntar a informação. Eu, para ter o nome da freguesia aqui, em vez de ter só um ID, eu tenho que juntar tabelas. Eu tenho que ir buscar informação que me dê mais contexto sobre este freguesia ID 19. Então, eu vou juntar a minha tabela de clientes com a minha tabela de freguesias. Portanto, eu vou fazer o quê? Eu quero a interseção das duas coisas, a correspondência entre as duas coisas. Eu quero fazer um inner join. Inner join com o quê? Com a freguesia. Qual é que é o ponto de concordância entre estas duas tabelas? É que cliente.freguesia ID, tabela cliente, coluna freguesia ID, é igual a tabela freguesia.freguesia ID. Select asterisco na mesma. Ok, vou fazer isto. Isto tem uns nomes esquisitos, não tem mesmo nomes de freguesias, mas vocês percebem mesmo. Portanto, eu agora já tenho que freguesia ID 19, freguesia ID 19, já sei que se chama freguesia 19 e é do concelho 6. Portanto, eu já tenho aqui algumas informações sobre estes casos. Portanto, e já vi também que, por exemplo, a freguesia 14, foi esta que me chamou logo a atenção, tem aqui 2 clientes. A freguesia 15 tem aqui 2 clientes e tem aqui mais um, e tem aqui mais outro. Portanto, 1, 2, 3, 4, que pertencem, lá está, ao concelho 3. Portanto, provavelmente esta até é a freguesia que vai ter mais clientes. Mas eu não quero ter que andar a contar, porque por acaso só tenho 30 clientes, mas se eu tiver 30 mil, eu não posso estar a fazer isto, não posso estar a contar quantos é que cada um tem. Tenho que pedir à base de dados para me fazer esses cálculos. Mas até aqui, tudo certo. O que é que vai acontecer? Eu preciso também de saber a informação de qual é que é o concelho que corresponde a esta freguesia. Não é? Portanto, eu já sei que o Carlos Miranda é da freguesia 19, não é? A Lourdes de Abreu é da freguesia 4. Onde se diz freguesia 19, vocês leem o nome de uma outra freguesia, mesmo o nome.
Mas eu quero saber então que conselho é que é este que está aqui. Então eu tenho que juntar informação que está na tabela dos conselhos aqui à frente, portanto, para ter mais contexto ainda. Então eu vou buscar mais uma tabela, portanto vou fazer mais uma junção com outra tabela, que será a tabela dos conselhos. Qual é que é o ponto de concordância? Se vocês repararem, até aqui, este freguesia ID é a última coluna. Quando eu começo a juntar aqui outra tabela, isto que está aqui já diz respeito à tabela das freguesias. Portanto, é já aqui uma junção de tabela. E eu quero que isto seja um bocadinho mais à frente. Portanto, eu quero juntar a tabela dos concelhos e o ponto de concordância é, eu já tenho as freguesias, portanto, eu já estou a juntar o cliente com a freguesia e agora vou juntar a freguesia com o concelho, porque no nosso esquema de entidade e relação, a freguesia está ligada ao concelho. Portanto, o que eu vou dizer é que na tabela de freguesias, ponto freguesia não, concelho ID, vai ser igual ao valor que vai estar na tabela concelho, ponto, concelho ID. E vamos executar esta query. Então, eu neste caso já tenho o nome, telefone, endereço, a freguesia ID que pertence, o nome da freguesia, o concelho ID que pertence e o nome do concelho. E tenho aqui o distrito. Mas eu agora já não preciso do distrito, porque eu só quero chegar até ao concelho. Ok? Portanto, eu já tenho aqui toda a informação que eu quero. Essencialmente, o que eu quero ver é qual é o concelho que se repete mais vezes. Não é? Portanto, aquilo que eu vou fazer é, vou pegar, por exemplo, aqui no concelho 1 e juntar este registro com este registro, e com este registro, e com este registro. Ou seja, este concelho ID juntar isto tudo num só, para ter só uma linha. Agora, eu não posso juntar isto tudo numa linha e ter outros campos diferentes. Não posso ter lá o concelho ID 1 ou o concelho 1 e a dizer ainda Joana Miranda, ou Ana Cardoso, ou a Leonor, ou a Matilde. Portanto, eu não posso ter esta informação assim. Mas eu quero juntar isto. Então, o que eu quero a partir deste momento é fazer um grupo by concelho ID. Concelho ID. E desta forma, se eu executar isto, vou ter um erro. Vai-me dizer, olha, não consigo fazer cliente ID porque não está dentro de uma aggregate function. O que eu tenho de fazer é, ok, eu estou a tentar juntar estes uns, mas as coisas que são diferentes, que não podem ser juntadas, porque o que é junto não é só o concelho 1, este concelho 1 e concelho 1, é tudo. Todos, ou seja, este registro vai ser junto com este, vai ser junto com este, e vai ser junto com este, e acho que não sei que é mais um, e vai estar junto com este. Portanto, eu quero juntar esta informação toda do concelho 1, não é? Eu quero juntar isto tudo num só, mas há coisas que são diferentes. Então, as coisas que são diferentes, como é que eu as posso agregar? Eu posso utilizar uma das aggregate functions, que é a contagem, a soma ou média ou algo deste género. Aquilo que eu quero na prática é contar. Ou seja, tudo o que for diferente, coloca dentro de um contador. Vai ser a minha forma de agregar todas essas informações numa só. Portanto, o que eu vou dizer é, dás-me um count de client ID, por exemplo, ou count asterisco, e desta forma, eu, ao fazer uma coisa destas, já vou ter 5, 2, 4, 4, 2, 1, 3, 8, 1. Ok? Portanto, eu já tenho aqui números. Eu, como estou a fazer um grupo by concelho ID, eu posso ainda fazer no select. A partir do momento em que eu faço um grupo by, eu só posso fazer select daquilo que estiver no grupo by. Portanto, eu ainda posso fazer concelho
ponto, conselho ID. E então vou ter o meu conselho ID e vou ter este count as número de clientes. Se eu executar esta minha query outra vez, eu tenho que o conselho ID tem 5 clientes, o conselho ID 2 tem este número de clientes, o 3 tem 4, o 4 tem 4 e por aí afora, porque eu consegui agrupar todos aqueles resultados num só, não é? E agreguei através desta função do count os registros que eram diferentes. Portanto, juntei, condensei aquilo tudo num só registro que me dá um contador. Depois, o que é que eu quero fazer? Quero mostrar também qual é que é o próprio conselho, não é? O próprio nome do conselho. Eu vou fazer aqui uma coisa, não era isto que eu queria fazer, eu vou fazer aqui uma coisa, só para mostrar ainda o que estávamos a tentar fazer. Vou fazer um asterisco. Portanto, isto vai dar um select asterisco, tal. Saiu o grupo by. Portanto, eu tenho aqui o 1 e aquilo que eu quero é que este conselho 1, lá está, apareça. Mas eu estou a fazer o grupo by conselho ID. Portanto, eu estou a juntar este 1, este 1, este 1, este 1 e este 1. Estes, como são iguais, eu posso também agrupar. Portanto, eu posso fazer o meu grupo by com estes dois valores. Portanto, ele vai agrupar por conselho ID e estes, como são iguais, também podem ser agrupados. Então, eu faço aqui uma vírgula e digo conselho, ponto, conselho, o nome do conselho, propriamente dito. Se eu agora executar o meu select, e dado que eu só posso fazer selects às coisas que estou a agregar através aqui do grupo by ou o resultado de uma função agregadora para aquilo que não é agrupado, mas eu estou a agrupar aqui por conselho ID, posso mostrar o conselho ID. Estou a agrupar por conselho, posso mostrar também o conselho. Portanto, conselho.conselho. O resto, como eu não estou a mostrar, não estou a agrupar, tenho que utilizar uma função agregadora que me dê este resultado, não é? O que é que há de fazer com os anteriores. Se eu não quiser fazer isto vai estar na mesma. A única coisa que vai ter, conselho ID 1, conselho 2, vai ter aqui uma correspondência entre uma coisa e outra, mas isto também não me serve de muito, porque eu quero ter o número de clientes. Portanto, eu tenho que fazer um count de cliente ID, e se eu fizer isto desta forma, tenho então o ID do conselho, o conselho 1 e tenho o número de clientes. Vou fazer um order by só para eu ter o número maior em primeiro lugar. Quero ordenar porquê? Por número de clientes, por este alias. Portanto, posso fazer número de clientes de forma descendente. Desta forma, tenho aqui os meus clientes designados e aqui o conselho correspondente. Se eu quiser só um registro, até posso chegar e fazer top 1. Só me dá um registro. Portanto, o meu conselho que tem mais clientes, com 8 clientes, é o conselho 9. E escutar a contar quanto é que cada um tem e fazer depois as minhas contas e somar aquilo tudo. Tá bem? Deixa-me ver. Ficou aqui um bocadinho mais claro, Susana? Sim? Melhor? Ok. Boa. Ora, o André também disse aqui, estava a mudar umas coisas do meu exercício 5, tinha feito a média de todos os produtos, isto está ok ou fica demasiado grande, portanto, queres fazer um cast, average preço, esse valor médio, tipo de produto, esse tipo de produto, join, tipo de produto, tipo de produto, where, select, flor, or, tal, vaso, group by. Ok, sim, podes fazer assim, ficas logo com tudo numa query só. Okay? Também é uma possibilidade de fazer. Contudo, tu não vais ter lá depois, quer dizer, vais ter lá o tipo de produto
aqui, portanto, vais ter o valor médio e também o tipo de produto à frente para te dar esse contexto. Só para não teres um valor e outro valor e ninguém saber depois o que é, mas tu também fazes aqui nesse select essa parte. Portanto, sim, está condensado numa só query, portanto, é desta forma. Não há muito que possas encurtar aqui, porque tens que juntar duas tabelas, tens que fazer um filtro entre duas questões e depois tens que fazer um group by daquilo que tens. O cast pode não ser estritamente necessário, pode dar um valor com muitas casas decimais, só isso, mas é uma boa opção. Posso estar a fazer confusão. Para o exercício 3 tenho duas tabelas de produtos, produtos e a tipo produto. Estava a inserir na tipo produto, estava a inserir na tipo produto para depois inserir produtos. Estava a dar uma grande volta, ou seja, estás-me a dizer produto, tipo de produto, rosa. Atenção, isto aqui são tipos de produto. Portanto, a rosa e a margarida e o cravo são flores. Ok? Portanto, é um tipo de produto. Aqui no produto, na tabela de produtos, é que tu vais introduzir este tipo de coisas. Ok? No máximo, por exemplo, este vaso de plástico, este vaso de plástico são vasos. Portanto, é a categoria do próprio produto. Esta tesoura de florista e tesoura de vindima são tesouras. Portanto, é uma tipo de produto de tesoura. Portanto, não introduzes aqui todos os produtos, introduzes sim as categorias de produto, não é? E depois aqui nos produtos é que introduzes essa informação. Sim, isso estava sempre a dar tipo 17 e 5 milhões exato. É assim mais complicado quando temos somas não, médias assim mais estranhas. Entretanto, eu por acaso não tinha visto isto. Select as três from tipo de produto, depois dá-te aqui os tipos de produto. E se tu quiseres insert into produto values, vais para pô-la 10, 20. Pois não, o tipo de produto não pode ser introduzido assim, não é? Não deve ser feito desta forma. Pronto, mais dúvidas, questões aqui em relação a este? Algum que queiram que eu repita? Não? Ok, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer a nossa segunda pausa muito rapidamente. Vamos fazer uma pausa mais curtinha, 10 minutos, e depois, quando voltarmos, eu vou explicar-vos aqui umas coisas que tenho que vos explicar e dar-vos um novo exercício para vocês fazerem, está bem? E a ver se conseguimos também concluir, mesmo que faça só eu a correção, para vocês terem isso. Portanto, deixem-me parar aqui a minha partilha. Vou também suspender aqui a gravação. Então, o que é que nós vamos fazer e que vocês vão precisar de fazer hoje neste exercício e amanhã na tarefa assíncrona? Nem sempre vocês têm aqui a necessidade de estar a criar uma base de dados do zero com alguns valores, até imaginem que eu quero que vocês façam uma query muito específica para um registro que tem que ser, pronto, da forma que eu dou no enunciado. É mais fácil eu garantir que vocês têm os registros corretos do que fazerem então vocês a criação desses registros. É quase o similar a, ok, esta é a base de dados que eu quero que vocês trabalhem, portanto agora façam queries nesta base de dados que já existe e garantir que todos têm a mesma. Pronto, neste primeiro exercício que nós fizemos, não houve esse script, lá está, para vocês voltarem a praticar a parte de criarem uma base de dados, criarem as colunas, as tabelas, as colunas, depois as chaves primárias, as relações. Também serviu para vocês tropeçarem aí num problema, alguns de vós, com a edição de tabelas, pronto, e então acabou por ajudar nesse sentido. Agora, para este segundo exercício, já não vamos fazer isso. Então, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou dar-vos um script para vocês executarem. Eu vou copiar aqui, já vos dou. E então, o que é suposto? Imaginem, vocês
chegam aqui à base de dados, ou neste caso ao servidor de base de dados, não precisam de entrar em nenhuma base de dados e fazem então aqui New Query. O que é que acontece? Vamos colar aqui o script e isto é um script que vos vai dar a criação de tabelas, portanto vai ter aquilo que se chama Transact SQL, assim como o SQL que vocês querem. Portanto, vocês veem aqui na primeira instrução Create Database com o nome Chico Chica, depois temos aqui Create uma tabela de localidades, insere aqui duas localidades, Lisboa e Almada, depois entretanto tem aqui uma tabela de produtos que é criada com uma série de campos, não é? Depois inserimos também aqui informação destes produtos nesta tabela. Depois criamos aqui uma tabela de géneros. Depois criamos aqui uma tabela de clientes. Fazemos também aqui a adição de duas foreign keys. Depois introduzimos aqui algumas informações na tabela de clientes. E depois aqui numa tabela de pedidos também o fazemos. E depois inserimos, ou seja, fazemos aqui a criação de uma tabela de pedidos e depois inserimos aqui em baixo estes registros. O que é muito importante vocês fazerem quando estão a importar este script, ok? Vocês fazem aqui a execução da primeira linha, portanto fazem create database Chico Chica, e depois vocês vêm aqui e escolhem a base de dados que acabaram de criar. Portanto, é uma base de dados que está vazia. Depois disso, selecionam o resto do script, até cá abaixo, e fazem execute, ou F5, ou o que quiserem fazer. Eu vou carregar aqui no execute. E são criadas algumas tabelas, como vocês têm aqui, com alguns registros. Se vocês forem aqui ao refresh, atenção, tem que estar aqui ao nível do databases, ok? Portanto, é esta pasta. Tem aqui o refresh e tem aqui esta tabela Chico Chica. Inclusive, se forem aqui ao database diagrams, até podemos criar um diagram novo para vocês verem quais são as relações entre estas tabelas. Portanto, temos aqui uma série de tabelas. Então, podem utilizar isto ou seja, para saber mais ou menos como é que isto está estruturado. Eu agora estou aqui a fazer isto, a colocar isto assim mais ou menos separado, mas que seja legível, para vocês terem aqui o diagrama. É uma possibilidade de vocês terem este diagrama. Depois tem aqui as tabelas, que já têm registro, já têm tudo. Okay? O objetivo é vocês importarem este script. Amanhã vão ter que fazer a mesma coisa. Portanto, lembrem-se, executam a primeira linha, mudam a base de dados aqui para aquela que será para vocês utilizarem amanhã. Posso-vos dizer que vai ser esta do Web Restaurantes, mas mudam a base de dados e depois executam o resto do script. O que é que eu vou dar-vos? Vou dar-vos o script propriamente dito. Portanto, vou dar-vos este script. E aqui está. E vou dar-vos também o enunciado dos exercícios que são para fazer. Que são estes que aqui estão. Mesmo que nós não terminemos aqui, ou vocês não consigam terminar tudo, eu faço a correção também e depois fica já corrigido. Confirma, receberam aqui o enunciado também, já vi que receberam aqui o script. Vamos só ler então o enunciado como de costume, portanto, deixem-me só puxar isto para aqui. Primeiro, mostre o nome e a data de nascimento dos clientes. Portanto, fazerem uma query que devolva estas informações, apenas estas informações, não tudo. Mostrar o nome dos produtos ordenados alfabeticamente.
portanto dá para Z. Eliminar aqui o nome dos produtos repetidos. Portanto, aqui uma query que vocês possam fazer isto. Isto ficou um bocado esquisito. Bem, já está. Eliminar então o nome dos produtos repetidos. Quantos clientes são do sexo masculino? Depois, listar os clientes e a respectiva data de nascimento ordenada cronologicamente. Portanto, queremos aqui o nome e a data de nascimento e seja do mais velho para o mais novo. E qual é que foi o total de vendas no dia 24 de dezembro de 2022? Ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma questão, ou queiram perguntar? Sim, Patrícia, diz. Peço desculpa, aqui o script é para ajudar a fazer as tabelas, é isso? O script não é para ajudar a fazer as tabelas, o script é mesmo para fazer as tabelas. Portanto, o objetivo é vocês pegarem no script, colarem aqui no SQL, executarem a primeira linha, mudarem para aqui em cima para Chico Chica, selecionar o resto do script e executar, e as tabelas estão criadas, os registros estão criados. Ok? É só isso. Depois é fazerem estes exercícios que aqui estão. Então, do script conseguimos fazer o enunciado, é isso? O script só vai servir para vocês terem a base de dados do vosso lado, ou seja, não terem que se preocupar em criar tabelas, em criar os registros, para conseguirem fazer estes exercícios. Portanto, o script vai ter esse efeito. É vocês terem a base de dados igual, todos terem a mesma base de dados igual e poderem depois atacar cada um destes exercícios. Mas até aqui nós estávamos a criar a base de dados, depois íamos criar as tabelas, depois íamos criar os registros. Agora não, executamos o script, portanto essa parte fica toda tratada. Está bem? Ok, vou tentar. Se houver algum problema, qualquer um de vós que tenha algum problema a importar o script, diga que eu dou-vos uma ajuda. Volto a dizer, é copiar o script para aqui, selecionar a primeira linha, executar, trocar para Chico Chica, selecionar as outras linhas todas e fazer execute. E está feito, não precisa de mexer mais no script. Bem? Eu não preciso fechar isto. Então pronto, malta. Aqui este eliminar o nome dos produtos repetidos, ok? É vocês identificarem qual é que é e depois dizerem-me qual é que precisam de eliminar. Dúvidas ou questões, estejam à vontade, digam e nós vemos isso. Não é? Vamos fazer, pode parecer curto, vou dar-vos aqui 20 minutos, mesmo que vocês não terminem isto agora, eu corrijo na mesma e pronto, e vocês ficam com a correção e recomendo sempre vocês fazerem sempre. O que é importante é mesmo a parte da importação do script e de conseguirem criar isto, porque senão amanhã eu dou-vos o script, vocês não conseguem replicar isso deste lado e pronto, e depois temos aí um problema porque não conseguem fazer o resto do exercício. Então pronto, vou dar aqui 20 minutinhos para vocês fazerem isto e já fazemos a correção. Dúvidas? Depois digo. Até já. Ora, então o que é que nós temos neste enunciado? Pronto, eu já fiz, como vos mostrei há pouco, a importação do script, portanto eu já tenho aqui as tabelas todas. Vamos copiar aqui o primeiro registro. Portanto, mostre o nome e a data de nascimento dos clientes. Portanto, vamos fazer um select asterisco from clientes.
E aquilo que nós queremos é o nome e a data de nascimento. Então é isso que nós vamos mostrar. Nome, vírgula, data de nascimento. E desta forma eu consigo ter aqui o nome e a data de nascimento destes clientes todos. Okay? Portanto, isto resolve o nosso primeiro exercício. Aqui no 2. Portanto, o que nós vamos fazer mostra o nome dos produtos ordenados alfabeticamente, de A para Z. Portanto, vamos fazer a mesma select asterisco from, e neste caso são os produtos, e temos aqui uma série de produtos. Eu quero estes nomes e quero que sejam ordenados alfabeticamente. Então, o que eu vou fazer é um select nome from produtos. Não é nome. Não é nome. Acho que era mesmo produto. É produto. Portanto, select produto, ou seja, a coluna produto from produtos. E tenho aqui então o nome dos produtos e tenho de ordenar alfabeticamente. Portanto, order by e order by produto, ou seja, pela coluna produto, e quero que seja ascendente. Portanto, para começar no A e terminar no C. Fazendo isto, eu tenho aqui os dois bolos de aniversário, bolo rainha, bolo rei, cheesecake e tarte de amêndoa. Portanto, estão organizados de forma alfabética. Aqui, eliminar o nome dos produtos repetidos. Como é que eu poderia fazer? Poderia mesmo fazer select nome. Vamos fazer asterisco from produtos. E eu sei que o bolo de aniversário, apesar de um ser de chocolate e o outro ser de morango, têm aqui os nomes distintos. Portanto, eu poderia apagar estes 3. Como é que eu faria isso? Faria, por exemplo, um elite produtos where produto ID é igual a 3. Portanto, eu não vou executar isto para não estar a apagar este registro, mas seria desta forma que eu fazia esta eliminação, okay? Através desta query. Depois, no nosso quadro, temos quantos clientes são do sexo masculino. Como é que nós vemos isto? Fazer então para já o select asterisco from clientes. E temos o género ID 1 e o género ID 2. Okay? Eu poderia fazer da seguinte forma. Posso filtrar logo por género ID 1. Ora, where género ID igual a 1. Poderia fazer algo deste género. E tenho aqui o primeiro registro. Se tivesse mais clientes, iria ter aqui mais. Mas aquilo que eu quero é a contagem. Portanto, em vez de eu querer um select asterisco, o que eu quero é um select count, não é? Para ter quantos clientes é que eu tenho que são do sexo masculino. Portanto, as clientes masculinos. Algo assim deste género. Como é que eu faço para comentar uma frase na query? Imagina, tu podes selecionar a query e fazes Ctrl K C, sempre a segurar no Ctrl, e isto fica comentado. Depois fazes Ctrl K U e isto volta. Ou então, colocas estes dois ífanes antes da query. E assim fica comentado. Se vocês veem isto a verde, significa que está comentado. Depois, isto é a minha query 4. Portanto, poderíamos fazer isto ou poderíamos fazer um subselect, selecionarmos mesmo por fazer um join e depois selecionar mesmo pelo nome. Mas podemos também fazer género ID 1 aqui para simplificarmos. Vamos à query 5.
Portanto, listar os clientes e a respectiva data de nascimento ordenada cronologicamente. Portanto, mais velho para o mais novo. Eu vou mostrar o nome e a data de nascimento, como já tinha feito aqui em cima, mas ordenar do mais velho para o mais novo. Portanto, aquilo que eu vou fazer, select nome, vírgula, data de nascimento, from clientes, e isto dá-me os clientes todos. E agora aquilo que eu quero é order by e querer ordenar por data de nascimento de forma ascendente, portanto, do mais velho para o mais novo. E tenho aqui o João Santos, que é o mais velho, depois a Patrícia, depois a Maria Silva e, por fim, a Ana Gomes. E tenho aqui tenho aqui as datas de nascimento. Depois, qual o valor total de vendas? Aqui no 6, qual o valor total de vendas no dia 24 de dezembro de 2022. Então, vamos fazer select asterisco from pedidos e nós temos aqui a nossa data de pedido. Portanto, tem aqui todos os pedidos. Então, o que é que eu quero? Eu quero fazer, para já, um filtro que só quero ver os de dia 24. Ok, então fazemos where data de pedido. A data do pedido pode ser igual a 2022 12/24. Vamos fazer assim. E temos então aqui a data de pedido desta forma. Agora, eu preciso de saber o que é que foi comprado e quanto é que custa, para depois ter a possibilidade de, por exemplo, este produto ID vai ter um preço e eu tenho aqui uma quantidade. Portanto, eu tenho que multiplicar esta quantidade pelo preço que custa cada um dos produtos. Se eu comprei o produto 5 e comprei 2 unidades, vou precisar de saber essa informação. Então, como é que eu posso juntar a tabela dos produtos? Passo 1, inner, join, produtos. Qual é o ponto de concordância? Que produtos, ponto, produto ID é igual a pedidos, ponto, pedido ID. E desta forma, eu tenho produto, pedido é produto ID. E desta forma, eu tenho a informação dos produtos. Não é? Agora, o que é que eu quero? Aquilo que eu quero, neste caso, é o somatório de todas estas quantidades vezes o valor unitário. Portanto, eu tenho 1 vezes 22, mais 4 vezes 22, mais 2 vezes 17, mais 1 vezes 19. Então, o que eu quero é um somatório do total de todas as vendas. Até posso fazer, para já, algo como select asterisco, e posso fazer aqui uma vírgula só para vocês perceberem. Eu a seguir ao asterisco eu posso pôr mais coisas. Eu posso fazer aqui uma vírgula e fazer, por exemplo, algo como valor unitário vezes quantidade. E vou dizer aqui vezes total de venda. Se eu fizer isto, vocês veem que, por exemplo, neste pedido 7, eu comprei o produto 1, custa 22 euros, portanto o valor total da venda é 22 vezes 1. Aqui eu comprei 4 unidades do produto 1, também custa 22 euros, então paguei 88. Depois, aqui 2 vezes 17 dá 34 e 1 vezes 19 dá 19. Aquilo que eu quero é a soma disto tudo. Portanto, na prática, aquilo que eu quero é um sum do valor unitário vezes a quantidade e posso apagar as outras coisas. Até posso dizer aqui total faturado. Ao fazer esta query, eu vejo então que foi faturado 163 euros.
Pronto. E desta forma vocês podem resolver este exercício. Eu vou dar-vos aqui o print screen para vocês terem também como referência. Volto a dizer, recomendo vocês fazerem estes exercícios à mesma e praticarem, para depois amanhã também estarem um bocadinho mais à vontade com o exercício. Vocês vão ter a aula da manhã toda para isso e depois só têm que fazer a entrega na próxima terça-feira, está bem? Portanto, têm tempo para vocês olhar para este exercício e também fazer o outro com calma, tá bem? E dúvidas ou questões, depois também me enviem por mensagem privada.